Quando o coração pede mudança, tudo vibra, tudo quer alinhar. Corpo e casa escutam juntos quando eu decido libertar. Academia Gaia, presença e luz, energia clara que conduz. Academia Gaia, campo aberto, alma e casa no mesmo centro. Primeiro eu, depois o lar, campo limpo, vida andar. Academia Gaia, presença e luz, energia clara que conduz. Academia Gaia, campo aberto, alma e casa no mesmo centro. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa semana 2 da formação de reprogramação vibracional do campo e do espaço. Aqui com o intuito de abrir caminhos, libertar a energia antiga e elevar o teu 2026, ou não só, qualquer fase da tua vida em que sintas que precisas renascer, ok? Na semana passada, nós fizemos um dos passos mais importantes, ou seja, limpamos o teu campo, limpamos a tua casa, ou melhor dito, o teu quarto ou os teus quartos, não é? E destralhamos também os quartos. Por quê? Porque são as divisões mais íntimas, né? Ou seja, o quarto é o local onde descansas, onde o teu subconsciente trabalha, onde o teu corpo se repara, onde as tuas emoções repousam, vamos dizer assim. Agora, hoje nós vamos um pouco mais fundo. Hoje nós vamos entrar no desapego vibracional. Eu vou passar a explicar, tá bem? E também no peso emocional acumulado na matéria. E vamos destralhar as divisões centrais da tua casa, ou seja, aquelas onde a energia circula, onde as emoções se guardam e onde o teu campo se espelha com mais força. Esta é uma aula de libertação profunda. Amília, para começar, eu vou falar um pouco sobre a psicoenergética do apego, né? Vocês devem estar a perguntar então, Lu, o que é isto e por que você trouxe para essa formação? Antes de começarmos a mexer nas divisões, nós precisamos entender, não é? Por que é que nós apegamos as coisas, né? E aqui eu preciso que entendam que o apego em si raramente é sobre um objeto, ok? O apego, ele é sobre uma sensação interna que poderá ser de falta, de perda, tá bem? Nós guardamos o que já não faz sentido por muitos motivos. Ou seja, porque temos medo, por exemplo, de nunca mais ter algo bom ou algo tão bom, porque sentimos culpa de nos desfazer de algo que alguém já nos deu, isso acontece muito. Quem nunca passou por isso, não é? Ou porque carregamos história emocional associada a este objeto, ou seja, na matéria, e não só. Nós também sofremos, né? Trabalhamos o apego porque temos medo de olhar para a mudança ou porque ainda temos receio de encarar a pessoa que nos tornamos hoje, ok?
Aqui entra o como eu era antes e quem eu sou, ou até como eu sou agora, não é? Às vezes, ficamos presos em uma versão passada. E é aqui, exatamente aqui, que a energia pesa. Por exemplo, imagina aqui um vestido, uma peça de roupa que não usas há 7 anos, né? Essa peça ela não está aqui por acaso. Ou seja, este vestido, ele representa uma versão tua, talvez mais confiante, ou até talvez mais magoada, numa fase em que o teu corpo era diferente, por exemplo. E o que acontece aqui é que sempre que o vês, né, mesmo que inconscientemente, o teu corpo reage a esta memória. O mesmo aqui acontece com um objeto, por exemplo, que tiveste num momento difícil, né? Podes até gostar desse objeto, mas o teu corpo lembra-te do que vivias naquela etapa. E depois, quando pegas nele, vem aquela sensação de aperto, de sufoco, né? Não sabes bem de onde vem essa sensação, mas sentes e sentes com força. Isto é psicoenergética, ou seja, a forma como o emocional, o mental e o vibracional ficam presos na matéria. Agora, vamos falar da memória vibracional dos objetos. Então, aqui, eu quero que entendam que todo objeto guarda uma memória. Eu já falei um bocadinho sobre isso. E não é uma memória metafórica, é vibracional. Ou seja, ele guarda, por exemplo, a emoção que existia no momento em que o recebeste, a tua fase de vida naquela altura, não é? O estado energético da casa em que esteve, as conversas que aconteceram à volta dele, né? As expectativas, e não só, as dores, as alegrias. Por exemplo, eu gosto muito de dar exemplos, tá? Para quem ainda não é meu aluno, e eu acho que torna mais fácil, ok? Aqui, imaginem um quadro, né? Imagina aqui um quadro que compraste numa fase em que estavas assim, cheio de esperança, né? Cheio de força, a idealizar aqui um futuro bonito. Esse quadro, né? Mesmo quando ele está ali parado na parede, ele continua a emitir essa vibração. Agora, ao contrário, não é? Imagina uma peça que esteve presente na tua vida no momento em que passaste por uma perda, uma discussão profunda ou até mesmo uma fase de ansiedade. Então, aqui nós trazemos aqui uma outra visão. Este objeto aqui guarda não a dor, mas a impressão vibracional dessa fase. Ou seja, tu podes gostar dele racionalmente, mas energeticamente o teu corpo vai reagir. É por isso que hoje precisamos olhar para tudo com muita honestidade e eu vou pedir para que façam isso de forma consciente e com muita honestidade. E agora sim, vamos falar de objetos âncora. Ou seja, chamamos de objeto âncora aquelas peças que parecem assim muito inocentes, não é? Mas que mantêm a tua energia presa a uma versão antiga de ti. Aqui é importante entender que não é magia, né? Não é superstição, ok? É vibração. Por exemplo, imagine então um caderno ou um diário onde escreveste num período que foi emocionalmente difícil, emocionalmente pesado. O que que acontece? Sempre que o abres, né? Mesmo que já não tragas aquele peso conscientemente, mais uma vez, o corpo lembra-se. Ou até uma peça de roupa que usaste numa fase em que estavas com muita baixa autoestima. Ou seja, essa peça, ela não tem culpa, não é? Mas a vibração que carrega, ela não te eleva. Ou um objeto que pertenceu, por exemplo, a uma fase da tua vida que já terminou, né? Que já se encerrou. Então aqui tu cresceste, né? Já mudaste, já estás noutro caminho, mas a peça está aqui a puxar-te para trás. É aqui que e aliás, aqui, né? Eu peço muita atenção e muita consciência, porque não vão agora ficar aqui apavorados, ok? Isso não é para te fazer ter medo, é para te devolver poder, né? Quando tu libertas um objeto âncora, tu libertas a energia que estava presa, na verdade, dentro de ti. Agora, o que que eu quero falar um bocadinho sobre estralhamento, né? O método Lu de destralhar.
Ou seja, na primeira semana, na semana passada, eu partilhei convosco a minha técnica dos sacos, né? Hoje nós vamos aprofundar, porque agora não estamos a destralhar coisas, agora estamos a destralhar energia, tá? Então, a partir de hoje, quando pegares num objeto, eu peço que perguntem com o coração, né? Por exemplo, tu representas quem eu sou agora? Tu elevas a minha vibração ou puxas-me aqui para baixo, né? Dás-me leveza ou peso? E aqui eu peço de verdade, toma atenção ao corpo. Eu sei que eu às vezes sou repetitiva e eu costumo dizer sempre: o corpo nunca mente. Então isso quer dizer o quê? Que se o teu peito aperta, se a respiração fica curta, né, se sente desconforto, aqui é a energia que está a falar. E principalmente de coração, de verdade, lembra-te disto: libertar não é perder. Libertar é permitir renascer, né? O objeto, ele não é a memória. O objeto, na verdade, aqui é só o recipiente, porque a memória vive em ti. Então, para começar a nossa ação semanal, hoje eu decidi começar pelo escritório, ok? Por quê? Porque eu estive a destralhar, perdão, este escritório essa semana, enquanto faço aqui, né? Enquanto gravo a formação e gravo as aulas aqui desta formação. No que toca ao escritório, é muito importante entender que quando eu digo escritório, eu não falo necessariamente de uma divisão completa, ok? Imagina, Lu, não tem escritório. Então, mesmo que não tenhas um escritório em casa, vai ter sempre um lugar, nem que seja um pequeno canto na sala, uma prateleira, uma gaveta onde guardas papéis, contas, documentos importantes, garantias, contratos, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à tua vida prática em geral, ok? Um quarto normalmente, e é muito importante que vocês entendam isso. É, este local ele é um reflexo direto da vossa clareza mental e da forma como vocês se posicionam na própria vida. Ou seja, a energia desse espaço atua de forma direta no vosso sistema nervoso. Isso quer dizer o quê? Só para que tenham aqui já uma noção e um direcionamento. Que os papéis acumulados vão criar pressão interna, não é? As contas espalhadas, por exemplo, quem tem tudo espalhado, vai gerar energia de ansiedade, né? Um documento que não tem um local certo, um destino certo, uma casa, não é? Como eu costumo chamar, né? A casa, esse aqui fica aqui, este aqui fica aqui. Vai fazer o quê? Vai aumentar aquela sensação de desorganização mental e não só, afeta também o emocional. Por isso é que este cantinho, seja grande ou pequeno, é tão importante, porque quando nós reorganizamos esse espaço, não estamos apenas a pôr ordem aqui nos papéis físicos, nós estamos verdadeiramente a limpar o ruído mental, a trazer clareza, né? A reduzir essa tensão interna e a restabelecer aqui a tua capacidade de foco, de decisão e de prosperidade, ok? Então, aqui, antes de começar, né? O que que eu vou pedir? Observa o estado atual, né? Desse espaço. Entra nesse espaço, respira fundo, né? Olha a tua volta e principalmente ser muito sincero contigo. Onde se acumulam muitos papéis, né? Olha a tua volta, olha para esse espaço. Que pilhas existem que nunca são mexidas, né? Que papéis te incomodam? Quais são os papéis que adias sempre, né? Que documento não tens aqui coragem de mexer? Porque um dia vais organizar, né? Quem nunca? Quantas vezes repetiste isso a ti mesmo, né? Família, isso é energia de adiamento, né? É energia de situações que tem dificuldade em enfrentar. São decisões que evitas, processos que vamos empurrando para frente porque exigem algo de nós. Então, aqui é muito importante, né? Passa a observar. Há objetos quebrados, lascados, né? Coisas que estão só por estar, sem função nenhuma. Muitas vezes um objeto que já não faz sentido fica ali só a ocupar espaço. E não só, a segurar a energia velha,
Então aqui entra uma parte muito importante também. A acumulação. Pessoas que têm tendência a acumular. Acumulação é apego, ok? Isso aqui não tem voltas a dar. E eu não estou a falar só do escritório, eu estou a falar da casa inteira, né? Casas entulhadas de coisas mostram pessoas, na verdade, que estão presas ao passado, ao medo de deixar para trás, ao medo de largar e principalmente ao medo da escassez. E não só, vê também se tem memórias espalhadas sem qualquer cuidado, ou seja, fotografias soltas, cartas, recados, né? Post-its, quem costuma escrever por todo lado. E não é por acaso que eu peço isto. Por quê? São memórias, né? São energia emocional condensada. Quando estão espalhadas, misturam-se com a energia do dia a dia e vão trazer confusão mental, né? Vão trazer nostalgia, dificuldade em avançar. E, por fim, pergunta-te, né? O que é que eu ando a evitar aqui, né? Que documentos não mexo porque me lembram algo difícil ou porque exigem uma decisão que adio? Porque muitas vezes estamos aqui a adiar decisões, né? Tudo que há dias na matéria, há dias também dentro de ti. Podem tomar nota se quiserem, mas o melhor seria interiorizar. E o escritório ou esse teu cantinho vai mostrar isso exatamente como um espelho. Então vamos começar. O primeiro passo que eu indico é criar pilhas de organização. Ou seja, quando fores reorganizar este espaço, começa a tirar mesmo, coloca tudo em cima da mesa. E sim, tudo. Ou seja, a desorganização, ela esconde-se nos cantinhos. Então, aqui é muito importante, principalmente eu, por acaso, gosto de começar pelos documentos, que é o que me leva mais tempo, não é? E aqui, eu costumo utilizar micas, tá bem? Para colocar, para classificar, vamos dizer assim, esses documentos. Isso porque são práticas, nós conseguimos dividir aqui por temas, não é? E ajudam a visualizar melhor. Depois, né? Tem aqui o teu próprio método. Vamos criar aqui quatro pilhas principais, que são simples, mas que são também poderosas. Ou seja, na primeira pilha fica documentos pendentes de resolver. É aqui que entram todas as coisas que exigem ação. Ou seja, contas por pagar, né? Processos que requerem a tua atenção, imaginem prazos a cumprir, contratos em análise, ou seja, tudo que te puxa internamente. E por quê? Né? Porque estes papéis, estes documentos, eles têm vibração ativa, ou seja, são coisas que mexem contigo e com a tua vida prática também. Por isso, eu aconselho, devem estar à vista, mas organizados aqui num único local. Pode ser uma bandeja, uma pasta, uma mica, mas a única coisa que eu quero reforçar aqui, né, que eu considero verdadeiramente importante, não adianta organizar estes documentos se não te comprometes a tratar deles, ok? Isto porque vocês já sabem, não é? Que muitos destes papéis ficam pendentes porque envolvem decisões difíceis ou situações que evitamos. Então, quando o teu corpo sabe exatamente onde estes documentos estão, a ansiedade baixa imediatamente e a energia deixa de estar dispersa, perdão. Agora, tem que ficar tudo junto e organizado. Depois, aí sim, nós podemos construir a pilha 2. Aqui já é mais para documentos importantes, mas assuntos já resolvidos, com ciclos encerrados. E o que que entra aqui? As faturas, né? Pagas, faturas pagas, ok? Comprovativos. Imagina alguma declaração que já tenha cumprido aqui a sua função, né? Documentos que às vezes nós temos que guardar porque são obrigatórios, que nós temos que guardar por lei, mas que já não precisamos no dia a dia. Então, estes papéis, na verdade, são energia de passado concluído. O que que acontece? Se ficam à vista, passa uma sensação de ciclo inacabado. O que eu aconselho aqui? Guarda-os num local fechado, né? Uma pasta de arquivo, uma caixa que podem ali rotular, uma gaveta. Mas principalmente, quando fechares essa pasta, essa gaveta,
faz com intenção, né? Que este ciclo está resolvido e que essa energia está encerrada. Depois, na nossa terceira pilha, vamos colocar papéis sem valor, que eu costumo chamar de lixo energético, não é? E aqui vai entrar tudo o que já não serve. E o que não serve? Talões antigos que já não fazem falta, rascunhos, né? Uma impressão qualquer que não tenha já utilidade, envelopes vazios, folhetos, aquelas notas, aqueles rabiscos todos soltos, não é? Papéis que nós guardamos assim, do estilo, não sei por quê, mas guardei, não é? Então, este tipo de papel é energia parada. Esse tipo de papel de documento, tá bem? Ou seja, é ruído vibracional que ocupa espaço mental e físico também. E aqui, então, eu tenho certeza que depois dessas aulas todas já sabes o que fazer, não sabe? Agradece, deixa ir e permite fluir, tá bem? Coloca um cesto de reciclagem, por exemplo, no escritório, né? Por quê? Porque é essencial para impedir que isto volte a acumular-se. E limpa, deixa fluir. A pilha 4, memórias afetivas. E o que vai entrar? As cartas, as fotografias, os bilhetinhos, né? E as mensagens especiais. Que eu olhei para aquela caixinha e percebi que na minha arrumação havia deixado várias cartinhas que não tinham ido lá para dentro. Pausei o vídeo e fui arrumar. E agora, e é para vocês perceberem que realmente também estou a viver o processo convosco. Voltando à formação. Aqui eu digo-vos com toda a verdade. Na verdade, essas cartas, essas memórias tão bonitas, né? Eu não considero papéis. Eu considero fragmentos de alma, né? Ou até diria alimentos de alma. Por quê? Porque no meu próprio escritório, não é? Eu posso dizer que encontrei várias fotografias espalhadas assim por várias gavetas em cima da mesa. E o que que eu fiz? Peguei uma mica, não é? E coloquei todas dentro dessa mica enquanto organizava. Claro, depois cada uma vai para o seu devido sítio, para um álbum, porta-retrato ou o que fizer sentido. Depois, as cartas, né? Eu tenho muitas cartas. Tenho aqui uma caixinha e um baú com muitas cartas de clientes, de amigos, cartões, postais, né? E que foram então ali para minha caixinha de memórias que já existia, mas apenas estava com coisas fora do lugar. Cartões da minha filha, cartinhas que eu recebo. Foram todas para ali. Essa caixinha, ela é um espaço de contenção energética e vocês podem fazer também, tá bem? Como assim? Em dias assim que eu não estou tão bem, né? Eu abro-a e recebo aquela energia de amor, né? Eu sou inundada por aquela energia de amor. Eu releio todas as mensagens e acreditem, isso carrega, tá bem? O que que eu aconselho aqui para essa caixinha ou um local que quiserem fazê-lo? Coloquem uma fluorite. Por quê? Traz clareza emocional, né? Suaviza aqui a energia e principalmente é um dos principais cristais com a vibração de gratidão. Ou seja, ela é perfeita para acompanhar este espaço, que é, na verdade, a vossa caixinha, ou o vosso local, né? Que escolherem para guardar, então, as vossas cartas, cartões e etc. E agora vamos dar início à organização física desse espaço, ou seja, como estruturar esse espaço depois que já fizemos as pilhas, né? O que que nós vamos fazer? Vamos começar a criar casas fixas, não é? Vamos dar uma casa para cada uma dessas categorias. Primeira delas, os documentos pendentes. Aqui, obrigatoriamente devem ficar num local visível. Por quê? O teu sistema interno, ele sente o quê? Segurança, quando sabe exatamente onde está o que falta resolver. E aqui eu digo-vos também por experiência própria, tá bem? A minha organização na academia mudou completamente quando eu comecei a ter em cima da mesa apenas aquilo que faltava concluir, tá bem? Ou seja, documentos resolvidos ficam guardados e fechados. Simplifica, tá bem? Olha, como?
micas, separadores, pastas. Cada pessoa tem uma maneira de organizar. O mais importante é classificar por temas. Imaginem: casa, banco, saúde, educação, impostos, seguros. São infinitas situações, então classifica, facilita o teu trabalho. Quanto mais claro, mais o teu campo energético aqui vai agradecer e vai se expandir. Depois nós temos os documentos mais importantes, né? Documentos de segurança, contratos, passaportes, né? Garantias, certidões. O que que acontece aqui? Esses papéis representam raiz e estabilidade, principalmente no que toca aos contratos. Então, eles também precisam de um local físico e sempre o mesmo. Então, quando estes documentos têm casa, tu sentes o quê? Casa dentro de ti, né? Depois, a caixinha de memórias. Aquela caixinha linda. Aqui, guarda apenas o que te faz sorrir, né? O que pesa não pertence ao escritório, pertence ao passado. Quando o coração pede mudança, tudo vibra, tudo quer alinhar. Corpo e casa escutam juntos quando eu decido libertar. E aqui eu vou falar um bocadinho sobre os objetos e eu peço muita atenção que isso não é só para o escritório, é para a casa toda, tá bem? Ou seja, primeiro deles vocês já sabem que são relógios parados, ok? Que trazem energia de tempo bloqueado, né? Ou então aqui, ou arranjas, ou coloca pilha, ou tiras. A menos que sejam relógios de pulso, que há pessoas que colecionam, e eu vou falar sobre eles, ok? Depois, objetos quebrados ou lascados, já sabem, traz energia de desgaste, mas tem algo importante que eu ainda não falei, que são as máquinas ou eletrodomésticos avariados. A vibração que nos traz é de que nada anda, ok? Então aqui nós temos que ter cuidado também. As plantinhas doentes, elas drenam a vitalidade. Mas o quê? O que nós vamos fazer então? Vamos deitar fora? Não. Vamos cuidar, tá bem? Passa sálvia, passa o pau santo, coloca um quartzo verde ou uma ágata musgo, dá sol, rega, dá amor, ok? E temos as fotografias espalhadas, que foi o que eu identifiquei que estava super mal aqui no escritório, tá bem? Dispersam a mente. Ou seja, nós temos que arranjar um lugar, colocar no seu devido lugar. E depois, algo que eu acredito que toda a gente faça, né? Que são as velharias, as antiguidades, principalmente para quem gosta de peças mais antigas, mas sem função. Ou seja, não tem função nenhuma. Eu tenho só por ter. O que acontece aqui? Puxam a energia para baixo. Ou seja, tudo no escritório e dentro da nossa casa, do nosso espaço, do nosso lar, deve trazer clareza, foco e fluidez. E isto vale a pena mesmo de verdade para a casa inteira, ok? Não é só escritório. Por que que é muito importante manter essa ordem aqui? Quando o escritório está organizado, estás a emitir aqui, na verdade, um sinal muito claro ao campo e também ao universo. Ou seja, estás a emitir que eu sei o que eu tenho para resolver, né? Eu honro o que eu já concluí, eu deixo ir o que já não serve e eu protejo o que é importante, os documentos, né? Ou seja, este alinhamento ele vai trazer foco mental, né? Vai trazer mais leveza, principalmente a nível emocional, mais disciplina, mais clareza e principalmente produtividade, né? Por quê? Porque nós temos a sensação que temos o controle da nossa vida. O que que eu aconselho aqui agora? Depois que nós tratamos de tudo, né? Removemos o que estava quebrado, destralhamos, organizamos os documentos, damos aqui um lugar a cada coisa. Então, aqui nesse passo, respira fundo. Agradece muito pelo processo concluído e acreditem, o teu corpo, né, vai sentir mais leveza, o vosso corpo vai sentir mais leveza, porque a limpeza, ela não é apenas física, é vibracional. Vamos para a sala agora? A sala é um espaço muito especial dentro de uma casa. Em algum momento da vida eu vou gravar um vídeo sobre esse tópico, porque eu tenho aqui muita história para contar.
Hoje, nesta aula, nesse vídeo, o que eu quero que vocês entendam, né? Que é aqui, neste espaço, que convivemos, que recebemos pessoas, que partilhamos histórias, né? Trocamos emoções. E também, lá está, muitas vezes, onde surgem conversas que mexem conosco. Isso quer dizer que a sala, ela guarda tudo. Guarda o riso, guarda o silêncio, às vezes o choro, guarda os encontros e também os dias mais pesados, né? E isto por quê? Porque a sala, ela é um espaço coletivo, não é? E por isso a energia que se instala ali nunca é apenas tua, na verdade, é uma mistura de tudo que tu és e com tudo que já passou por ali. Então, quando entrares para destralhar a sala, o que que eu peço? Não entres com pressa, né? Imaginem, entra como quem entra num local sagrado, um local com história, porque é isto mesmo que a sala carrega, histórias, né? Ou seja, olha a tua volta, observa o que existe ali, né? Repara no ambiente como se estivesses a vê-lo pela primeira vez. E aqui então é o ponto que nós vamos perguntar com honestidade: como é que eu me sinto neste espaço? O que este ambiente me devolve, né? A sala ela responde logo, se te permitires escutar. Então repara nos objetos decorativos, quadros, peças de decoração, né? Nas peças que escolheste em outras fases da tua vida. Alguns desses objetos representam momentos teus que muito provavelmente hoje já não te fazem sentido. Outros, por exemplo, foram escolhidas, né, foram escolhidos apenas para agradar ou porque combinavam com a decoração, né? Muitas vezes cometemos esse erro, mas nunca chegaram a refletir verdadeiramente quem tu és. Então é muito importante aqui sentir o que vibra contigo hoje e o que já não vibra de todo. Ou seja, deixa aí o que pesa, porque na verdade libertar um objeto é muitas vezes libertar uma emoção que estava associada ou que estava guardada ali. E é importante também olhares para o que está partido, por favor. Objetos partidos carregam vibrações interrompidas, tá bem? Fim de ciclo. E isso cria, na verdade, pequenas fendas, pequenas brechas energéticas dentro do ambiente. Às vezes até pode ser uma vibração mais sutil, mas sente-se. Então, se pode ser reparado, perfeito. Se não pode, agradece o ciclo, não é? Permite fechar e fecha com amor. E principalmente, lembra-te de algo essencial. A sala, ela recebe tudo e todos, até eu diria. Ou seja, cada visita, cada pessoa que passa ali deixa um pouco da sua vibração, mesmo que tu não percebas ou que tu não sintas. Então, o espaço registra conversas, emoções, tensões, alegrias, momentos importantes. A sala absorve, na verdade, e não só absorve, mistura essas energias. E por isso, quando distraias a sala, estás também a recuperar a tua presença dentro deste espaço. É quase como dizermos aqui, não é? A casa, volta a alinhar-te comigo, né? Como dar um comando, vamos dizer assim. Agora, também há algo muito bonito, não é? Que quase ninguém percebe. A sala ela fala muito sobre nós. A sala mostra como tu te relacionas com o mundo, ou seja, mostra a forma como tu recebes as pessoas, né? As pessoas principalmente que são importantes para ti e não só. E mostra principalmente como recebes a vida. Por quê? A sala é o teu espaço de encontro, né? Primeiro contigo e depois com os outros. A forma como ela está estruturada vai revelar logo sobre o teu espaço emocional. Ou seja, mostra quanto espaço dás aos outros, mostra se te expões ou se te recolhes rapidamente também, e mostra se tens facilidade em conviver ou se te escondes, as muitas vezes assim sem querer ou sem perceber, né? A sala ela também vai revelar se te tornas invisível dentro do teu próprio espaço. E às vezes acontece.
Ou seja, isso acontece quando a sala está tão preenchida com objetos tão neutros, tão genéricos, tão sem sentidos, ou até mesmo muito antigos que já nem te representam. A energia, ela não tem a tua assinatura. Por isso, tu mesma acabas por desaparecer ali. É como se estivesse na casa, mas sem te sentires dona desse espaço, sem ocupar verdadeiramente esse espaço. Por outro lado, quando a sala reflete quem tu és, né? Quando tem coisas que vibram contigo, quando tem a tua presença, a energia aqui ela muda completamente. É como se ela fosse capaz de te reconhecer, né? De te acolher. Ou seja, devolve-te aqui ao centro do ambiente. Depois, a sala também mostra se tu ocupas o espaço ou se te encolhes. E muitas vezes, e quantas vezes da vida, né, nós nos encolhemos para caber dentro de locais que não são adequados para nós, né? E isso aqui é muito interessante de observar. Quando a pessoa ocupa um espaço com presença, com intenção, a energia dessa sala, desse espaço flui, né? Expande. Quando a pessoa se encolhe. E muitas vezes é até mesmo, imagina, por timidez, às vezes por medos, por insegurança, ou até por hábitos do passado. A sala então fica parada, com a energia presa, de estagnação. Ou seja, é como se a casa aqui estivesse à espera que tu te apresentasses verdadeiramente, né, na tua versão autêntica. Então, quando sentires que o espaço abriu, né, que a sala respirou, chega então aqui o momento de harmonizá-la vibracionalmente. E aqui chega a parte que eu gosto, que eu adoro e que eu acho que vocês vão gostar muito também. Chegou o momento de dar aqui indicação de cristais para esse espaço, não é? E é aqui que entram esses cristais, mas de uma forma muito mais consciente do que apenas colocar ali porque fica bonito. Não é esse o intuito, ok? E quando eu falo de sala, de espaço coletivo, eu também tenho que falar dos geodos. Os geodos, eles são perfeitos para a sala. E por quê? Ou seja, um geodo, ele tem esse formato de útero e eu diria que é como se fosse efetivamente um útero energético. Ou seja, o formato dele é extremamente isso. Uma cavidade que contém vida, que contém luz, né? Expansão e, ao mesmo tempo, também traz muita proteção, né? O geodo é como se fosse uma gestação energética. Ele vai amplificar aqui muito o campo vibracional, né? Vai elevar muito a vibração, vai criar uma energia de expansão, né? Vai abrir o ambiente de forma natural. Ou seja, em situações de zonas densas, ele vai trabalhar, vai desbloquear, ok? Vai limpar essas vibrações, esses rastros, essas impressões que são deixadas pelos visitantes. Vai harmonizar ambientes pesados e estagnados e vai facilitar aqui também em conversas, em diálogos mais leves, mais sinceros e principalmente mais conscientes, ok? Ter um geodo na sala, eu diria que é quase que obrigatório. É como colocar ali um coração vibracional assim aberto, né? E não é só o geodo, e tem que falar também de outros cristais, e um deles é a selenite. A selenite também eu diria que é quase que obrigatória, não só na sala, mas em todos os espaços da nossa casa. A selenite, ela trabalha aqui purificando continuamente o ambiente, né? Impedindo que as vibrações pesadas se instalem, vai suavizar muito as emoções, vai trazer muita paz a esse campo, né? E vai equilibrar os ambientes onde há muitas interações, muitas trocas. Ou seja, é perfeita para a sala. Por quê? Porque é um espaço social, né? E o mais bonito aqui é que ela protege energeticamente sem bloquear ninguém. Ou seja, ela vai criar um ambiente leve, um ambiente mais acolhedor, assim, com aquela sensação de conforto, onde nos apetece estar, sem fechar a energia, sem limitar, né? Sem cortar essa fluidez.
Entretanto, também é só bom frisar que a sala ela também aceita muito bem cristais vibrantes, né, com cores vibrantes. Por quê? Porque também é um local de vida, de alegria, de conversa. Então, assim, as cores vivas, né, alguns formatos assim mais diferentes, são muito bem-vindos. Cristais com energia expansiva, né, são perfeitos, né, são muito acolhidos aqui. Por quê? Porque trazem alegria, vitalidade, movimento. Ou seja, aquela sensação de que é uma sala viva, de que é uma sala dinâmica, ok? Agora, obviamente que não tem de ser só cristais coloridos, né? Agora, a sala é um ambiente que recebe-os muito bem. Por quê? Porque vibra nesse campo mais social, mais coletivo, mais aberto. Não posso deixar de falar das plantas, né? Eu quero muito que percebam que isso não é só por decoração. Ou seja, as plantas elas são purificadoras de energia, são elevadoras da vibração, são companheiras e principalmente no que toca ao emocional, e são estabilizadoras também do campo do ambiente. Uma planta saudável, né, quando está ali bem colocada, ela vai puxar vida, vai puxar luz, né, vai criar movimento e vai criar harmonia. É como se a planta nos transmitisse, nos emitisse aqui uma mensagem que aqui a energia circula. Então, algo que eu gosto muito de ensinar é criar aqui um cantinho com intenção. Um cantinho que transforme a sala, né, numa extensão da tua alma. Imagina, pode ser um cantinho que coloca ali uma vela, uma planta, um geodo, talvez um livro que amas, né, um objeto com significado, ou até uma fotografia que te inspira. Ou seja, na verdade, algo que te represente, algo que quando olhes digas, este espaço tem a minha energia, né? Aqui, a sala, ela não tem de ser perfeita, ela tem de ser tua. Quando estiver alinhada contigo, tenha uma certeza, vai sentir, tá bem? E os teus também vão sentir, porque a sala transmite sempre aquilo que tu és, mesmo quando tu achas que não transmite nada. Vamos falar da cozinha. E a cozinha, nós podemos chamar, nós podemos dizer que é o coração alquímico da casa. Ou seja, embora não pareça à primeira vista, não é? A cozinha é um espaço profundamente energético, não é? E, aliás, muito mais do que as pessoas imaginam. E deixa-me explicar por quê. Ou seja, é na cozinha que nós preparamos tudo aquilo que nos nutre. Os alimentos que vão entrar no nosso corpo, né? No corpo dos nossos filhos, da nossa família, das pessoas que amamos. E não só aquilo que tocamos ali acaba por também alimentar o nosso campo mental e também o emocional. A cozinha, ela mexe com a nossa energia de uma forma muito direta, porque é aqui que transformamos a matéria em nutrição. E nutrição é vida. Por isso, o que que eu peço hoje? Consciência. Quando chegarem à cozinha para destralhar, então aqui entrem com respeito. Comecem a olhar para esse espaço com respeito, com amor, né? A cozinha não é um espaço qualquer, é o coração da casa, né? Então, antes de começar a arrumar aqui também, para, respira, observa como te sentes ali. Isto porque a cozinha onde nós entramos, e não sei porque eu sou muito de reparar em cozinhas e de sentir a energia das cozinhas, tá bem? A cozinha onde nós entramos e sentimos uma sensação de conforto imediato, de casa, né? De lar. E há outras onde automaticamente sentimos peso, cansaço, confusão. E por mais sutil que pareça, a cozinha ela quase sempre é um reflexo da nossa energia interna, ok? Isso quer dizer que se a cozinha está caótica, normalmente existe também alguma confusão dentro de nós. Isso é muito certo. Se está pesada, há emoções paradas. Se está vazia de vida, normalmente revela que estamos aqui, a negligenciar alguma parte nossa. Por quê? Porque a cozinha ela é espelho. E ela te devolve, não é? Aquilo que emite. Raramente mente. Mas agora sim, começa o processo consciente. A partir daqui, começa a olhar para os utensílios, né?
Às vezes há utensílios que guardaste há anos e nunca usaste, ou usaste uma vez ou duas. Que é muito importante, né, fazermos aqui uma pergunta com verdade, não é? Isso ainda faz sentido? Ou talvez isso ajuda-me verdadeiramente? Ou até energeticamente? Por quê? Quando se trata de um objeto esquecido durante anos dentro de um armário, ele não está a ocupar só espaço físico, ele está a estagnar energia. Ou seja, esse objeto ele cria um ponto parado e também uma interrupção no fluxo natural da casa. E depois, cada pontinho parado dentro da cozinha vai interferir diretamente no movimento da nutrição, da criatividade e principalmente da abundância. E sim, a cozinha, ela está profundamente ligada à energia de prosperidade, tá bem? A tua energia de prosperidade. A abundância manifesta-se, primeiro na forma como te nutres, tá bem? Fisicamente, emocionalmente e também energeticamente, que eu estou a falar, ok? E depois muitas pessoas acabam por não fazer essa ligação. Ou seja, aqui é muito importante ter uma atenção, passar a ter um novo olhar. Depois, damos início então ao nosso processo e aqui o que vamos fazer? Olha para os alimentos fora do prazo. É o primeiro passo, tá bem? Aqui, nós não estamos apenas a deitar a comida fora, nós estamos a libertar uma energia que perdeu vitalidade. Ou seja, um alimento parado, ele vai deixar de nutrir. Ou seja, é como uma emoção antiga que já não te serve, né? Ela fica ali, mas ela não te acrescenta nada. Então, quando nós removemos o que está fora do prazo, é como se começássemos aqui finalmente a emitir uma mensagem, né? Está a dizer aqui ao universo: eu liberto aquilo que já não me nutre, não é? Agora, existem outras coisas. Quem não tem, né? Quem nunca tem aquele, ou tem ou teve aquele hábito tão comum de guardar muitas embalagens, né? Para usar um dia. Ah, um dia pode me fazer falta. Família, aquele dia quase nunca chega. E enquanto não chega, aquilo segura uma vibração de adiamento, de amanhã eu faço, um dia eu resolvo, ou seja, é energia parada. Depois nós vamos seguir para o frigorífico, né? Aqui eu vou pedir para respirar fundo. O frigorífico, ele vai revelar também muito sobre a nossa vitalidade. Isso quer dizer que, se ele está caótico, né, se está cheio de resto, embalagens perdidas, alimentos esquecidos, né, que já passaram a validade, uma caixinha de leite, um queijo, o que seja, tudo isto, né? Tudo isso mostra que dentro de ti existe algo que está a pedir atenção. Não é julgamento, é um reflexo, ok? Quando o frigorífico está limpo, fresco, organizado, nós sentimos que algo dentro de nós se realinha. Eu tenho mesmo meio que um toque com o frigorífico. Ele até está separado, todo por bandejas, tudo muito arrumadinho. E o que que acontece aqui, para que vocês tenham uma ideia? Quando nós organizamos, né? É impressionante percebermos, na verdade, como a vitalidade da casa e também a vitalidade do nosso corpo caminham juntas, né? E agora eu quero ensinar-te algo muito importante sobre a tua energia antes de cozinhar. Eu já falei muito sobre isso lá nos directs também, tá bem? Isto porque um dos cristais que eu recomendo muito ter na cozinha é a turmalina negra, tá bem? Já falei muitas e muitas vezes, já partilhei convosco que nós temos sempre uma turmalina. Isso porque é um cristal que trabalha a absorção da densidade emocional, ou seja, protege o teu campo, impede que as emoções pesadas passem para os alimentos. Por quê? São esses alimentos que vão nutrir o nosso corpo e também os nossos. Então, aqui, quando nós temos uma turmalina, né, ela vai funcionar como um filtro energético. Então, naqueles dias em que estiveres cansado, irritado, às vezes emocionalmente sobrecarregada, acabamos de chegar de um dia difícil, de um momento difícil,
Então aqui é muito simples. Faz um gesto muito, muito simples. Aproxima as tuas mãos da turmalina, né? Passa as mãos sobre ela com intenção sempre e visualiza toda a densidade a ser absorvida ali, né? Naquele cristal, neste cristal aqui, que tem a capacidade de puxar para si, né? Aquilo que já não te serve. É um gesto pequeno, agora é profundamente transformador, não é? Ou seja, então só depois que nós fazemos isso, que nós libertamos essa energia, é que vamos tocar nos alimentos. Isso por quê? Porque aquilo que tu sentes passa para aquilo que cozinhas, e aquilo que cozinhas passa para si e também para quem amas. E agora, que já trabalhamos um bocadinho, né, que o espaço está mais leve, vamos entrar na parte vibracional da cozinha. Isso porque vamos falar de cristais. Ah, na última aula, eu vou indicar melhor, nós vamos fazer a correção, não se preocupe. Estou neste momento apenas citando aqui um e outro, mas nós vamos falar sobre isso tudo. No que toca à cozinha, a cozinha ela responde lindamente a cristais que sustentam a energia de prosperidade e também de nutrição e de vitalidade. Ou seja, já sabem que não vai poder faltar aqui pirite. Aliás, a pirite é a melhor escolha para colocarem lá na vossa cozinha, tá bem? Isso porque ela cria um campo vibracional que chama abundância, fartura e também fluidez, né? É como abrir uma porta energética para oportunidades, para expansão, para crescimento. Mas ela não vai sozinha. A calcite laranja, nesse caso, ou a amarela, tá bem? Principalmente a amarela. A calcite laranja no que toca a fluidez do movimento. E a amarela, neste caso, vai aqui acompanhar muito, muito, muito bem a pirite. Porque ela é perfeita para este ambiente. Ela traz calor, ela traz vitalidade, traz alegria e criatividade. E por mais que não pareça, a cozinha é um espaço criativo, né? Então, quando nós estamos aqui a temperar, misturar, nós estamos com a nossa energia criativa em ação. Por mais que muitas vezes não fazemos essa associação. Então aqui vai trazer calor, vai expandir a energia também da pirite, vai trazer vitalidade, essa energia mais acolhedora. E só para finalizar, também queria relembrar que, tal como a sala e os outros ambientes que nós fomos corrigindo e trabalhando, a cozinha também não tem de ser perfeita, mas precisa de ser nutridora. Ou seja, precisa de te acolher quando entras, né? Precisa de te inspirar quando cozinhas, por exemplo. Na verdade, precisa aqui de ser um espaço onde a tua energia se sente bem. Ou seja, quando a cozinha está alinhada, o corpo também vai sentir, a casa também vai sentir, e tudo vai fluir de uma forma mais leve. Vamos agora para a casa de banho. A casa de banho, na verdade, eu costumo falar muito isso também, é um dos espaços mais sensíveis da casa, né? E poucas pessoas sabem ou percebem isso. E isto por quê? É aqui que o corpo liberta, é aqui que terminamos e começamos também ciclos energéticos. Por quê? É um lugar de purificação, de descarrego, né? De abandono do que já não nos serve, ou seja, é um local de descarte. Mas por ser um local de libertação, ela também absorve muito. E é por isso que a energia da casa de banho, ela tende a acumular uma energia mais densa, de uma forma muito mais rápida do que as outras divisões, do que os outros ambientes da casa. Isso quer dizer que se essa energia ela não é cuidada, ela dispersa, ela pode baixar ou até puxar para baixo a vibração geral da casa. Nós aqui temos que ter algum cuidado. Então, assim, na casa de banho, no que toca ao destralhamento, nós vamos observar esse espaço com muita sinceridade. E, mais uma vez, eu peço que sintam, né? Como é que te sentes, né? Isso porque a casa de banho onde a energia parece descer logo, né? E noutras nós já nos sentimos assim um bocadinho mais confortável, ou seja, isso não é o caso. Isto porque é o reflexo do que fica ali guardado todos os dias, né, de uma forma silenciosa. Como? Muito fácil. Vocês devem estar pensando, como é que eu vou me dar conta de tudo isso? Vamos saber agora. Reparem, né? Nas embalagens vazias
ou na quantidade excessiva de embalagens cheias, né? Nos frascos antigos que vão ficando esquecidos ali no cantinho, aqueles produtos que compraste há anos e que já não usas, né? Ou seja, cada objeto esquecido, vamos dizer assim, vai fixar uma vibração de estagnação, né? Uma vibração parada. E a casa de banho ela vai sentir tudo isso de uma forma muito intensa. Por quê? Porque é um espaço onde a energia deveria circular. Então, se nós começarmos a olhar, por exemplo, para os produtos de higiene, de cosmética, né? Quem nunca acumulou cremes, máscaras, tônicos e tudo mais, imaginando, não, um dia eu vou usar, vou começar o mês que vem, vou começar amanhã, mas vamos sempre adiando. Essa energia de adiamento é que vai gerar o bloqueio. Então, quando tu te libertas disso, não é? Doa, partilha com alguém, vende, né? Se está apto para. A sensação que eu venho aqui, ela é imediata. Isso eu prometo para vocês, tá bem? O espaço abre, fica mais leve, fica mais respirável. A energia aqui, ela não brinca, ela vai mudar completamente. E, já que estamos a falar das casas de banho, também é muito importante observar as toalhas. Como assim as toalhas? Isso porque toalhas já quando estão muito gastas, às vezes já surradas, gastas, né, muito antigas, elas vão começar a acumular aqui uma vibração mais pesada. Especialmente se foram usadas em momentos de cansaço, às vezes de doença ou fases assim mais difíceis. Então, quando nós trocamos uma toalha velha por uma que nos faça sentir mais cuidado, vamos dizer assim, é um gesto muito pequeno, mas energeticamente eu posso garantir, muito poderoso. Agora, vamos falar um pouco dos cristais para a casa de banho. E a casa de banho, ela pede cristais muito específicos, e alguns de vocês que me acompanham já sabem, porque eu também falo muito sobre isso. O primeiro deles é a turmalina negra, né, que ela é praticamente indispensável. Aliás, eu diria mesmo que ela é indispensável aqui. Isso porque ela vai proteger, né, vai absorver e estabilizar também a energia que transita pela casa de banho, né? Ou seja, pode estar ali colocada num cantinho discreto, né? Ela vai criar um campo que não deixa a vibração, vamos dizer assim, baixar demais, tá bem? Uma ametista, ou principalmente se for uma drusa de ametista, vai funcionar também lindamente, porque vai transmutar a energia, né? O que é libertado ali, emocionalmente ou fisicamente, vai ser filtrado, transformado, né? Transmutado. A ametista, ela funciona também como um purificador vibracional. E depois, qual é o cristal que não pode faltar? Quem me acompanha agora? Eu vou dar 2 segundos para vocês responderem, alunos e não alunos. A pirite. A pirite é fantástica nesse espaço, tá bem? Ela ajuda muito a corrigir e a equilibrar a vibração da casa de banho, né? Ela vai trazer esse toque de vitalidade para um local onde a energia tende a ir para baixo, ok? E depois, se quiseres acrescentar ainda mais força, pode colocar aqui também uma selenite, uma pedra rolada, por exemplo, tá? Ela não só vai purificar, mas também vai manter esse campo alinhado. A selenite, a nível geral, tá bem? Ela é como uma forma de manter a harmonia, tá bem? E depois, quando terminares esse processo, então, aqui é só sentir, né? Observa como esse ambiente fica agora, né? Uma casa de banho que está mais alinhada, mais coerente, que vibra diferente, né? Mais leve. Aquela sensação assim de estar mais frescas. E lá está, como eu sempre digo e insisto, tu também vai sentir isso. Nós sentimos no nosso corpo, né? Aquela sensação de leveza. Por quê? Porque a energia que libertas ali, ela não volta para ti. Ela flui, né? Ela segue um fluxo, ela vai embora. A casa de banho é um portal também de limpeza do lar. Quando ela está cuidada, né? Aqui a casa inteira vai respirar melhor também. E vamos falar ainda dos corredores. Os corredores são espaços de passagem, né? Vamos dizer assim. Agora, vibracionalmente são muito mais que isso. Por quê? Eles funcionam como canais, né? Por onde a energia circula dentro da nossa casa, dentro do nosso espaço. Então, quando um corredor está pesado, nós vamos sentir e a casa também vai sentir.
Então, o que que eu peço aqui hoje? A mesma coisa. Vamos observar o nosso corredor com calma, né? Imagina, ele está a servir de depósito. Tem sapatos que ficaram ali porque é mais fácil, casacos pousados, é só por um instante que acabam por ficar aí por muito tempo. Se calhar caixas que iam para outro sítio e nunca chegaram, né? Cada pequeno objeto fora do lugar aqui vai criar um bloqueio energético ou um micro bloqueio energético. Depois, então, quando nós organizamos, limpamos, libertamos, o corredor abre, a energia vai fluir com mais naturalidade também. Corredor, necessita leveza, né? De espaço, de respiro. E depois, corredores, nós vamos falar sobre a má iluminação também, mas aqui já posso dizer que uma boa iluminação faz toda a diferença. Uma luz suave, mas com presença, tá bem? Vai mudar completamente aqui a vibração do ambiente. Aconselho muito a colocar um candeeiro de sal rosa nos corredores, tá bem? Ele vai purificar ali o espaço, vai, vamos dizer assim, aquecer energeticamente o espaço e vai criar aquela sensação de acolhimento, né? Quando você passa, você tem mesmo aquela sensação de acolhimento. Aconselho muito, muito, muito o candeeiro de sal nos corredores. Aliás, é uma das peças chaves, para a correção desse espaço. Depois, se quiseres reforçar ainda mais o fluxo, uma pequena drusa de quartzo, não é preciso ser nenhum tamanho grande, exagerado, uma pequena drusa de quartzo, né, que podem colocar ali no móvel, vai ajudar a expandir a vibração e a manter a energia também aqui, em movimento. É importante entender que corredores, né, local onde nós passamos, então ele acaba por ser um local que, quando está bem cuidado, vai transformar também o ritmo da casa, né? E não precisa de muito. Aqui é algo muito simples, é só preciso de presença, né, de colocar leveza, de colocar intenção no processo. A mesma coisa, o corredor respira, a casa respira contigo. Família, estamos a chegar aqui à reta final da semana 2. Hoje nós libertamos energia antiga, mexemos no peso emocional, falei lá no princípio acumulado na matéria, olhamos para objetos que guardavam histórias, reorganizamos vibrações, né? Fizemos um movimento muito profundo nas divisões centrais da casa. Na verdade, vocês vão ainda fazer, vão viver o processo. Este trabalho ele é muito mais do que arrumação, né? Isso é libertação vibracional. É abrir espaço dentro e fora, ou seja, é permitir que o novo encontre caminho. Na semana passada nós trabalhamos o quarto ou os quartos, né? Que é aqui o espaço mais íntimo. Nessa semana, nós estamos a avançar aqui para divisões que, na verdade, vão sustentar o dia a dia. A sala, a cozinha, os escritórios, corredores, a casa de banho, não é? Então, estes espaços, eles vão moldar, acreditem ou não, diretamente o teu humor, perdão, vão influenciar no teu foco, principalmente no que toca ao escritório, no teu descanso, no que toca ao teu quarto e teu bem-estar. Então, por isso, cada pequeno movimento, acreditem ou não, tem um impacto direto no teu campo. Agora, antes de encerrar, vou fazer aqui, né? Vamos recapitular. Qual é o teu trabalho dessa semana? Então, antes de fecharmos a aula de hoje, vamos só recapitular aqui com muita clareza o que esta semana te pede, ok? E de verdade, façam e vivam o processo. Isso porque essa semana, o trabalho que eu trouxe para essa semana é para uma semana de movimento, de libertação, de deixar a casa e o corpo respirar outra vez. Na semana passada, tu trabalhaste o teu quarto ou os teus quartos. E aqui, só relembrando algo fundamental. No que toca aos quartos, as roupas velhas, rasgadas ou com energia parada não voltam para o armário, ok? As roupas que carregam desgaste seguram desgaste no teu campo. Então vão jogar fora, nada de cuecas furadas, meias furadas, pijamas rasgados, nada disso. De verdade, abram espaço para o novo.
ok? São peças que já não te representam, né? Aquilo que está ali encostado há anos. Tudo isso só vai aqui prender a tua vibração ao passado. E nós estamos a abrir caminho para o teu renascimento. Por isso essa energia ela não pode voltar para dentro da tua casa, da tua gaveta, do teu espaço. Agora, para essa próxima semana, o teu trabalho é destralhar e movimentar energia nas divisões centrais. Primeiramente, a sala, ou seja, a sala ela precisa de leveza e precisa de presença, ou seja, da tua presença. Então, essa semana, liberta os objetos que já não vibram contigo, né? Arruma aquilo que está fora do lugar, retira o que está partido, cria aquele cantinho com intenção, né? A sala ela tem de voltar a reconhecer-te. Depois, a cozinha. A cozinha já sabem, o foco aqui é nutrição, prosperidade e abundância, né? Então, retira os alimentos fora do prazo, as embalagens guardadas para um dia, aqueles utensílios que não utilizas e organiza o teu frigorífico, né? Deixa o frigorífico respirar. E depois, lembra-te que a cozinha é espelho da nossa vitalidade, ok? O escritório, ou, já sabem, o vosso cantinho onde guardam aí os vossos papéis, tá? Retira tudo aquilo que vai criar ruído mental, né? Documentos antigos, os papéis sem valor, né? As contas que estão espalhadas. Tudo isso vai pesar, e eu insisto, no teu sistema nervoso, né? Faz as 4 pilhas que eu ensinei e cria um destino para cada documento, né? Dá uma casa para aquilo que é importante. Na casa de banho, já sabem, são os frascos vazios, os cosméticos antigos, às vezes muito fora de validade, tá bem? As toalhas gastas, né? Ou que já perderam vidas, surradas, manchadas. Eu só preciso que vocês entendam. Este é o portal de purificação da casa, né? Precisa ser leve, precisa ser limpo, precisa ser respirável. E por último, mas não menos importante, os corredores. Família, de verdade, os corredores não podem ser depósitos, ok? Sapatos fora do lugar, casacos pousados, as caixas, tudo isso vai bloquear o movimento e o fluxo energético, tá bem? O fluxo da energia. Então, assim, abre o corredor, dá espaço e a casa vai começar a fluir, tá bem? A energia vai começar a se mover, vai começar mesmo a fluir. Aqui eu só peço para vocês o seguinte: são muitas divisões e destralhar dá muito trabalho. Só que destralhar é movimentar a energia, é desbloquear a energia. Se não conseguires fazer tudo num dia, pelo menos para mim é impossível, não tem problema. Vai a teu ritmo, com leveza, com intenção, né? Divide os espaços ao longo da semana, faz o dentro do que é possível para ti, né? Um dia a sala, outro dia a cozinha, outro dia o escritório, a casa do banho. Se não dá essa semana, faz na semana seguinte, mas faz. Aqui, o importante não é a velocidade, né? Na verdade, é a consciência com que o fazes. O que estamos a trabalhar aqui nessa formação não é arrumação. E é muito importante que entendam isso. É libertação vibracional. É devolver-te espaço interno, né? É permitir que a tua casa acompanhe o teu renascimento. E, na verdade, aqui, se quiseres, posso até dizer, né? Eu vou deixar aqui uma breve descrição, né? Um pequeno checklist, vamos dizer assim, para orientar nessa semana, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Já agora, prepara-te, porque na semana 3 nós vamos entrar nas divisões mais densas da casa: despensa, sótão e garagem. Não tenho despensa nem sótão. Certamente que tens aí um quartinho da bagunça, né? Um quartinho de arrumação. E também a entrada da casa, que eu deixei por último, porque é um portal energético por onde tudo entra e tudo sai também, né? Então são espaços que acumulam muita história e precisam ser trabalhados com calma e também com profundidade. E depois disso, na semana 4 nós vamos fazer a medição vibracional, a correção energética e a reprogramação final do teu lar, da tua casa, do teu espaço. É muito importante entenderem que uma casa
ela renasce em fases, não é de golpe de uma vez. E tu também. Família, vemo-nos na semana 3. Vão aí movendo energia, né? Vão abrindo espaço. E acreditem, este processo está a transformar-te. Quando o coração pede mudança, tudo vibra, tudo quer alinhar. Corpo e casa escutam juntos quando eu decido libertar. Academia Gaia, presença e luz, energia clara que conduz. Academia Gaia, campo aberto, alma e casa no mesmo centro. Primeiro eu, depois o lar, campo limpo, vida andar. Academia Gaia.